Olá, boa noite. Tudo bem com você? Como é que foi seu dia hoje? Foi bom? Nós estamos vivendo temperaturas agradáveis durante o dia aí, né? Solzinho gostoso de dia. À noite dá uma esfriadinha para a gente ter vontade de entrar embaixo da coberta, né? Estou feliz por estarmos juntos aqui. Estou feliz porque você está aqui hoje, na casa de Deus, na presença de Deus. Meu abraço querido a cada um de vocês, a você que nos acompanha pela internet, minhas orações, as nossas orações, o nosso carinho e a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu quero lembrar a todos vocês de orarmos por essas agendas aqui. Há nomes de pessoas que precisam da intercessão do Senhor. Então vamos lembrar de orar. E se você não fez a sua agenda, faça a sua agenda. Coloque ali nome de familiares, coloque nome de inimigos seus, é muito importante isso daqui. Coloque nome de pessoas com quem você tem dificuldade de relacionamento. Jesus disse, orai pelos vossos inimigos. É fácil a gente orar pelos amigos da gente, mas precisamos acrescentar. E também nome de pessoas que precisam conhecer ao Senhor, que precisam conhecer a Deus. E quando nós oramos, nós permitimos que o céu se manifeste na vida dessas pessoas e na nossa vida também. E Deus vai continuar agindo na minha vida e na sua vida, na vida de cada um de nós. Que prazer estarmos juntos aqui. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. O Evangelho de Lucas é um evangelho que segue uma lógica diferente. Aliás, cada um dos evangelhos da Bíblia segue lógica diferente dos outros evangelhos. Cada um dos autores tinha um objetivo em mente. Mateus, Marcos e João, os três foram discípulos de Jesus. E as coisas que eles narram nos evangelhos são as coisas que eles viram. Mateus tinha interesse, ao escrever o seu evangelho, ele tinha em mente o público de Jerusalém, os judeus. Mateus tinha interesse em mostrar para os judeus que esse Jesus que veio, que morreu, que ressuscitou, era o Messias, é o Messias. O Antigo Testamento apontava para o Messias, para as características do Messias, e Jesus cobria todas essas características, Jesus era o Messias. Marcos, ele fez um evangelho menor, um evangelho, um livrinho de bolso, mas ele fez o evangelho mais pensando nos que não eram judeus, com informações mais simples, para estimulá-los a ler aquilo, a buscar essas informações e conhecer o Jesus que podia salvar a eles também. João já tinha outra ideia em mente. João escreveu o Evangelho de João no final da vida dele, foi o último livro da Bíblia a ser escrito, o Evangelho de João, e ele conheceu Jesus, Deus, na ilha de Patmos, quando ele recebeu a revelação do Apocalipse. E então João entendeu que ele precisava contar para as pessoas que quem esteve aqui na terra, o Messias, era o Emanuel, era a pessoa do Senhor nosso Deus. Deus conosco, Emanuel. E então ele escreveu um evangelho mostrando o poder divino que havia em Jesus e as características daquele Deus que estava conosco. Lucas não conviveu com Jesus. Lucas, ele conheceu Paulo, ele viajou com Paulo, viajou com Barnabé. Lucas não foi discípulo de Jesus, ele era médico. Ele conheceu a mensagem, ele se converteu ao Evangelho, e ele foi inspirado por Deus a fazer um trabalho de pesquisa. Ele conversou com alguns dos discípulos, ele pesquisou outros materiais escritos, e por isso Lucas é o evangelho mais completo que tem. Mas Lucas, ao escrever o evangelho, ele tem um interesse diferente ao mostrar Jesus. E aqui em Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, um pouquinho antes, no verso 14, ele diz que Jesus no poder do Espírito voltou para a Galileia, por onde ele passava as pessoas vinham. No verso 15 ele ensinava nas sinagogas,
E então no verso 16, indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito assim, olha: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Esse discurso de Cristo na sinagoga, ele marca o programa de trabalho do ministério de Jesus. Lendo esse trecho do livro de Isaías, Jesus deixou bem claro qual era o objetivo dele e qual seria a missão dele. Jesus passava pelas sinagogas, mas ele não ficava só dentro da sinagoga. Jesus ia à sinagoga no sábado, como era o costume dele, dos judeus, mas ele continuava desenvolvendo o seu trabalho em todos os outros dias da semana. E aqui Jesus prometeu algumas coisas. Ele disse, olha, eu, Messias, primeiro, o Espírito do Senhor está sobre mim. E esse Espírito que está sobre mim, me ungiu para fazer o quê? O que é que ele diz que foi ungido? Hã? Desculpa, eu não ouvi. Para evangelizar. Evangelizar especialmente quem? Por que os pobres? Por que os pobres? Deus não tem interesse nos ricos? Sim ou não? Deus tem raiva de rico? Sim ou não? E por que ele disse, olha, eu vim para evangelizar os pobres? Porque os pobres eram muito discriminados. O sistema religioso da época só contemplava os ricos. E os pobres não tinham acesso ao sistema religioso. Eles não tinham acesso ao perdão dos pecados. O perdão do pecado custava caro. A maneira como os sacerdotes haviam construído a estrutura do perdão do pecado custava caro. E tão caro que os sacerdotes não estimulavam as pessoas a pecar. É como se os médicos estimulassem as pessoas a ficarem doentes para eles poderem frequentar o consultório médico. E era isso que os sacerdotes faziam, porque quanto mais as pessoas pecassem, mais ofertas e mais doações viriam para o templo. Então Jesus disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus definiu como seria a missão dele. E é interessante isso, porque nós estamos acostumados a ouvir promessa dos políticos, sim ou não? Esse ano tem eleição, né? A gente nem lembra direito, porque está acontecendo tanta coisa, que a gente nem lembra que tem eleição no final desse ano. Daqui a pouco vem as promessas. Olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu prometo que se eu for eleito, blá, blá, blá. Eles prometem tudo, tudo, tudo. Prometem qualquer coisa para conquistar a minha confiança e a sua confiança. E quanto disso é cumprido depois? Não tem nenhum compromisso com a verdade. De fato, não tem nenhum interesse em cumprir aquilo que foi prometido. Mas ao contrário desses políticos, Jesus cumpriu rigorosamente tudo o que ele prometeu. Aliás, Jesus cumpriu tudo aquilo que sobre ele foi escrito. Porque ele veio fazendo promessas ao longo de toda a história do Antigo Testamento. Todos os autores do Antigo Testamento apontavam para as características do Messias. E o que é que o Messias faria? E Jesus cumpriu tudo isso. Poucos dias depois, falando sobre a sua própria identidade, vocês vão lembrar que João Batista mandou alguns dos discípulos dele para perguntar para Jesus se ele era o Messias ou se eles tinham que esperar outro. Vocês lembram dessa história? E a resposta de Jesus, se você quiser conferir, está lá em Lucas capítulo 7, verso 22, diz assim, ide e anunciai a João o que vocês estão vendo e ouvindo.
os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres lhes é anunciado o Evangelho. Ou seja, Jesus deixou bem claro qual era o tom do seu ministério. Ou seja, se nós olharmos com cuidado a descrição que Lucas faz do ministério de Jesus, a obra de Cristo é vista especialmente por Lucas como sendo um ministério de libertação. O que Cristo trouxe para a vida dessas pessoas é libertação. Eles eram oprimidos e Cristo trouxe libertação. Libertação do diabo. Quem era oprimido diretamente por Satanás não tinha escapatória. E a gente lembra que a Bíblia conta o episódio de endemoniados que ficavam acorrentados, isolados num canto, num cemitério, em qualquer canto da cidade ali, dilacerados, machucados, eles não tinham esperança de vida. Jesus trouxe libertação do pecado. Jesus trouxe libertação das enfermidades. Jesus trouxe libertação das tradições humanas. E eu preciso dizer isso daqui para vocês. E essa semana que passou, o Fernando Lucas trabalhou muito isso daqui. Nós somos muito oprimidos pelas tradições. 80%, 90% do que nós fazemos na vida vem das tradições e não da palavra de Deus. E quer saber o que mais pesa para mim? É que mais de 80% do que nós fazemos na vida religiosa, até a maneira como a gente estuda a Bíblia, a maneira como a gente lê a Bíblia, a maneira como a gente ora, a maneira como nós frequentamos a igreja, a maneira como nós nos relacionamos, tudo aqui, a maneira como nós guardamos o dia do Senhor, tudo é pautado aonde? Em tradição. E eu tenho descoberto que nós não temos problema com doutrina. Graças a Deus não, quem lê a Bíblia, a palavra de Deus está clara. Mas as nossas batalhas e os grandes cismas que tem dentro das famílias, dentro da igreja, é tudo baseado em tradição. E Jesus veio para libertar das tradições humanas. Foco na palavra, foco no Espírito de Deus. Assim, Lucas organiza seu evangelho para apresentar Cristo como sendo a libertação em pessoa. E um desses episódios que me chama muito a atenção está logo no capítulo seguinte, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do verso 12. Achou? Achou? Tudo bem? Aconteceu que, estando Jesus numa dessas cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, este homem suplica: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. E Jesus, então, estendendo a mão, tocou o leproso, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Ordenou então Jesus que não contasse isso a ninguém, mas que ele fosse e se mostrasse ao sacerdote e oferecesse o ritual, o seu sacrifício de purificação, como Moisés havia determinado, para servir de testemunho ao povo. Os judeus, especialmente os rabis, eles tinham verdadeira paixão em relacionar doença
com causa moral. Na cabeça dos judeus, e especialmente dos líderes religiosos, a doença era castigo de Deus por um pecado cometido. Então, se você desobedecia a Deus, Deus castigava você com uma doença. Se você contava uma mentirinha, Deus ia te dar uma dor de cabeça. Se você contava uma mentirona, Ele ia te dar enxaqueca. Conforme a gravidade do pecado, era a gravidade da doença que Deus enviava sobre você. Não há nenhuma, por favor, não há nenhuma base bíblica para isso, tá? Essa era a mentalidade que eles tinham. Por isso que o ministério de Jesus foi tão relacionado com cura. Porque cada vez que Jesus curava um doente, na cabeça do judeu, qual era a mensagem que Jesus estava dando? O que é que ele ouvia? Que Jesus estava fazendo o quê? Perdoando os pecados. Então, só pensa comigo um instante aqui. O ritual que foi estabelecido no santuário, Deus precisou deixar um sistema audiovisual, um símbolo, para que eles pudessem entender como funcionava o perdão do pecado. Hoje eu e você sabemos simples, Jesus morreu na cruz. É fácil para nós olharmos para a Bíblia e entender quanto custa o pecado. Mas para quem vivia 1000 anos, 2000 anos, 4000 anos antes da morte de Cristo, ele tinha muita dificuldade para entender o preço do pecado. Então Deus deixou um símbolo, um sistema audiovisual ali, alguma coisa que ele vivenciava para ele conseguir entender o quanto custava o pecado. Por isso cada pessoa que pecava tinha que sacrificar um cordeiro. Aos poucos, eles começaram a entender que quem perdoava o pecado era o cordeiro. E agora Jesus estava no ponto de cumprir o ritual do santuário, e o verdadeiro cordeiro de Deus seria sacrificado. O véu do santuário se rasgaria. Aquele ritual todo que existia para o perdão do pecado, ele ia desaparecer. Ou seja, Cristo precisava provar para todas as pessoas da sua época e para todos nós de que ele tinha poder para perdoar pecado. E para a mente do judeu, a melhor maneira dele entender que Cristo podia perdoar pecado era Cristo fazer o quê? Curar o castigo de Deus. Entenda isso. Não é que Jesus estava concordando de que a doença era castigo de Deus, mas ele estava aproveitando a mentalidade deles e a partir dali ensinando para eles uma lição. Vocês vão lembrar comigo que quando desceram um paralítico por um buraco no telhado, e havia um grupo de pessoas, Jesus olhou para aquele homem e disse assim, e olhou para a multidão e disse assim, o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda? Então, para que as pessoas vejam que os teus pecados estão perdoados, levanta, toma a tua cama e anda. Cada vez que Jesus curava um leproso, cada vez que Jesus curava um cego, cada vez que Jesus curava um aleijado, na cabeça do judeu, Jesus estava purificando a vida daquele homem, estava perdoando os pecados dele. Você também vai lembrar comigo que quando os discípulos de Jesus viram um homem que era cego de nascença, eles perguntaram o que para Jesus? Senhor, se ele nasceu cego, quem que pecou? Ele pecou no ventre da mãe antes de nascer, por isso ele nasceu cego? Ou os pais pecaram e o castigo veio sobre ele? Então você vê que os discípulos aí também tinham essa mentalidade. Era a mentalidade comum de todos. Por isso que, de todas as doenças, o pior flagelo era a lepra. A lepra era uma doença incurável. Alguns tipos de lepra são contagiosos, não todos. Eles não sabiam o que era e o que não era. Por isso todo leproso ficava isolado. Alguns tipos de lepra desencadeiam
para o ponto de apodrecer partes do corpo. E cair pedaço do corpo, cair, perder dedo, perder partes, abrir buracos e feridas. Eu não vou gastar muito tempo em descrever isso, porque o Fernando falou muito quando ele comentou sobre a Madre Teresa de Calcutá. E aquela cena é aquilo mesmo. Aquilo cheira ruim, aquilo é terrível. Não importa a função da pessoa. O leproso, ele tinha que deixar a família, ele tinha que deixar a casa. Ele tinha que deixar a cidade. Ele vivia fora dos muros da cidade, isolado da vida, isolado do mundo, isolado de todos. Ninguém podia chegar perto dele. E se ele escondido, alguém vinha vindo, chegando perto dele, ele era obrigado a gritar, imundo, para que a pessoa se afastasse dele. Eles viviam de favores, eles viviam dos restos de comida que as pessoas jogavam por cima do muro da cidade. E eles catavam aquele resto de comida que caía no chão e tiravam a areia e limpavam um pouquinho aquilo para conseguir comer alguma coisa. Alguns fariseus se sentiam orgulhosos em jogar pedra contra os leprosos. Eles achavam que estavam fazendo um bem. Provocar castigo físico numa pessoa que havia pecado a ponto de receber um flagelo tão grande assim de Deus. Ninguém chegava perto. Mas para você entender um pouquinho o que era chegar perto de um leproso, eu estava estudando sobre isso hoje, eu lembrei de um amigo meu em São Paulo, Dr. Sidney Dutra, reitor da Unisa. Ele sofreu um acidente de carro. Ele estava voltando para casa, na estrada, um cavalo no meio da pista, à noite, e ele atropelou o cavalo. Era tarde da noite, ele estava sozinho, ele estava bem acima do limite de velocidade, e ele só sobreviveu porque o carro que ele estava era blindado. Mesmo o carro sendo blindado, o cavalo estraçalhou o carro. E ele foi muito ferido. Mas o cavalo também foi estraçalhado. E uma outra pessoa conhecida minha estava no hospital quando trouxeram o Dr. Sidney no hospital. E eles disseram assim, Paulo, não dava para saber o que era pedaço do cavalo e o que era pedaço dele. Ele todo banhado de sangue, de carne e de excrementos. O intestino do animal estourou. Aquilo fedia. E no meio daqueles pedaços de bicho, com os excrementos que vazaram do intestino do bicho, o sangue do animal se misturava com o sangue dele, e tudo aquilo em cima das feridas dele. E agora eles tinham que aos poucos irem separando o que era pedaço dele, o que era pedaço do animal, para poder limpar aquilo e conseguir tentar suturar tudo ali. Ele falou, olha, foi o trabalho mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida de medicina. Chegar perto de um leproso era ver buracos abertos, carne viva, excrementos vazando. E quando aquele homem se aproximou de Jesus, ele era o ser humano mais rejeitado de toda aquela sociedade. Não havia lixo humano pior do que aquele pedaço de gente. Entendendo a amargura que ele vivia, a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus e se lançou no chão. E ele fez uma pergunta, um pedido, um clamor. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar.
Jesus podia ter respondido verbalmente, sim ou não? Sim ou não? Como ele olhou para o aleijado e disse, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus podia ter olhado para aquele leproso e dito assim, filho, você está purificado. Mas ele não fez isso. A Bíblia diz que Cristo fez o quê? Tocou nele. E se você parar para lembrar comigo, aquele homem estava prostrado no chão. Se aquele homem estava prostrado no chão, eu entendo que Cristo também se prostrou no chão para tocar aonde ninguém, sob nenhuma outra hipótese, ninguém mais faria. Jesus tocou naquele homem. Eu fico imaginando a sensação que ele sentiu, que o leproso sentiu. Há quantos anos ele não era tocado por ninguém? Há quantos anos ninguém chegava perto dele? E agora o Deus do universo, o Salvador do mundo, se prostrou ao lado dele para tocar na sua carne podre. A pessoa que sem querer esbarrava num leproso ficava imundo por 7 dias. E depois ia para um estado de observação. Mas o que eu entendo quando eu leio isso daqui, é que Deus é tão puro, Deus é tão santo, Deus é tão perfeito, que não tem como contaminar. É o contrário. Ele purifica tudo aquilo que ele toca. Por mais decomposto que esteja, por pior que seja, por mais imundo, quando Cristo toca, Ele limpa e purifica, como se a pessoa tivesse acabado de nascer. Você já foi tocado por Cristo alguma vez? Você já teve as mazelas da sua vida tocadas por Jesus alguma vez? Já aconteceu em algum momento da sua vida você chegar trazendo todo o trapo de imundície, toda sujeira, todo o seu pecado, todos os seus problemas, os seus erros, as suas doenças, as suas falhas, as suas fraquezas? Cristo não só purificou a vida daquele homem, mas Ele trouxe libertação, restauração. E sabe o que é que Cristo quer fazer por você hoje? Restaurar a sua vida, restaurar o seu coração, restaurar a sua paz, restaurar a sua família, restaurar a sua saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde social. Sabe o que eu descobri na vida? De um jeito ou de outro, todos nós somos leprosos. De um jeito ou de outro, todos nós carregamos mazelas da nossa vida e no nosso caráter. Os problemas que a gente enfrenta que ninguém sabe. Mas Cristo é o Senhor da purificação. Cristo é o Senhor da cura, Cristo é o Senhor da libertação, da restauração. E toda vez que Ele chega perto de mim, toda vez que Ele chega perto de você, o que Ele traz é uma experiência totalmente nova.
Talvez tenha alguns pedacinhos da sua vida que você esteja guardando numa caixinha para ninguém mexer nela. Talvez tenha momentos da sua vida em que você se retira para chorar e se desesperar sozinho. Cristo veio hoje para tocar em você. Cristo veio hoje para tocar na lepra. Cristo veio hoje para tocar nas suas feridas, para curar, para restaurar. Eu vim para trazer libertação aos cativos. O que é que você gostaria de colocar diante do Senhor hoje? O que é que você gostaria que fosse restaurado por Cristo hoje? Eu quero dar um momento para você conversar com Deus. Eu quero dar um momento para você estar a sós com o Senhor. Eu tenho certeza de que Cristo vai tocar você hoje. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor veio trazer libertação aos teus filhos, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio trazer cura, trazer restauração. A gente vem para cá trazendo as batalhas, os problemas do trabalho, os problemas financeiros, as pressões da vida, problemas familiares. E de repente, quando sentimos que não sobra nada de nós mesmos, quando nós entendemos que somos fracos demais e não temos forças para vencer, sentimos o teu braço em nossa volta. Que abraço, Senhor. Que abraço. Sentimos a tua mão nos tocando. Que toque. E nesse instante, entendemos que fomos curados, fomos perdoados, fomos restaurados pelo Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós estamos colocando diante de Ti onde precisamos ser tocados. Por favor, Senhor, toque cada um dos Teus filhos aqui hoje. Eu ergo a minha mão como símbolo das Tuas mãos, que se erguem e toca cada um de nós, Senhor. Que hoje saiamos daqui renovados por Ti, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.